Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar ouvindo isso. Meu nome é Luciano, eu tô aqui representando a Belas Artes e hoje a gente tá com um grande comentarista, Ricardo Bulgarelli. Olá, muito Luciano. obrigado, Bulga. Que isso, obrigado você pelo convite. Um prazer fazer parte aí desse bate-papo aqui na Belas Artes. Perfeito. Bulga, antes vou falar um pouquinho de você, para quem não tá habituado com o mundo esportivo, basquete. Bom, Bulgarelli, ou melhor, Ricardo Bulgarelli, no caso, ele é um profissional, comentarista de basquete que já está há mais de 30 anos no mercado. No caso, você começou na Band, depois você foi para a ESPN. 15 anos depois você começou, mais ou menos, teve a primeira oportunidade, né, para comentar um jogo e aqui estamos, né? Para começar, eu queria saber mais ou menos como que surgiu a sua paixão pelo jornalismo esportivo e mais especificamente pelo basquete. Cara, eu completo esse ano 30 anos de profissão, como você disse, eu queria ser veterinário. Meu sonho era descobrir a pílula da longevidade para um cachorro, eu achava um absurdo o cachorro viver tão pouco. Eu falo do cachorro ou de qualquer outro animal porque o cachorro a gente tem em casa. E eu tive durante todo o colégio um amigo que me incentivava. Ele falou, você acompanha muito sobre esporte, por que você não vai trabalhar com esporte, com jornalismo esportivo? E na época que eu estudava, quando você falava em jornalismo, falava eu imaginava, na verdade, o cara trabalhar atrás de uma máquina de escrever, não tinha tantos computadores, não existia isso, estamos falando de 30 anos atrás, e o cara de escrever algo sobre economia, política, de trabalho no estado de São Paulo, numa Folha de São Paulo, em algum jornal. E aí eu falei, isso não é para mim, o negócio é seguir procurando ser veterinário. A partir do momento que esse amigo meu, que já tinha feito parte da minha vida no colegial, entrou numa faculdade de jornalismo na USP, na ECA, e entrou como estagiário na TV Bandeirantes, e a TV Bandeirantes já com a Band com o know-how de ser o canal do esporte, esse cara ele foi dia após dia se intensificando, que é o Terence Paiva, que é o cara mais importante assim na minha trajetória, porque foi o cara que me abriu os olhos para eu virar jornalista esportivo. O meu foco para chegar ao jornalismo foi muito pelo conhecimento que eu tinha de esporte, mas esse conhecimento para mim era um hobby. E aí eu transformei esse hobby num trabalho, e aí é algo que eu prego bastante para todo mundo. De a gente procurar algo que a gente goste de fazer, que a gente tem amor para fazer, e eu acho que o jornalismo esportivo entra nisso. O basquete, cara, assim, o meu primeiro contato com o basquete foi no início dos anos 80, teve um Mundial de Clubes aqui em São Paulo. O Sport Clube Sírio era um dos representantes do Brasil, tinha sido campeão do mundo no final dos anos 70. E a partir do momento que eu, com 9, 10 anos de idade, você vai ter um contato com um basquetebol de alto nível, em loco, aqui no ginásio, vem dos melhores times do mundo, Real Madrid, que era o representante principal da Europa, junto com o Maccabi Tel Aviv, que era um time de Israel, você tinha times, o campeão africano, você tinha times da Austrália, times da Argentina, times de qualquer parte do planeta. Você tendo esse contato com o basquetebol de alto nível, você faz se apaixonar. O basquetebol é muito dinâmico, acontece muita coisa ao mesmo tempo, você tem ataque e defesa, o jogo não para, a atmosfera do ginásio, tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e isso, para um garoto de 9, 10 anos, do Ricardo ali no começo dos anos 80, fez ele rapidamente se apaixonar pelo esporte. Mas eu acho que essa minha paixão pelo basquete, o dinamismo do jogo, fez com que eu, depois de 17 anos de profissão, tivesse a oportunidade para ser comentarista de basquete. Eu acho que o meu conhecimento de basquete, eu costumo falar isso. Bulga, voltando um pouquinho para a sua carreira, ela é marcada por anos de experiência no jornalismo esportivo. Como que foi o início da sua jornada na profissão? Eu sei que tiveram pessoas importantes, que nem você falou, mas você também, em uma conversa que a gente já teve, você também citou o Datena. Sim, o Datena quando eu começo, porque assim, eu começo via estagiário na TV Bandeirantes. Esse amigo meu, o Terence, que foi o cara que estudou comigo no colegial, que entrou primeiro na faculdade, eu prestando veterinária, fiquei numa lista de espera da Unesp, lá em Jaboticabal. E aí um belo dia a gente ia muito, era um grupo de amigos que iam praticamente toda semana aos Jogos do Corinthians aqui em São Paulo. E o Terence Paiva, ele era um desses amigos e ele já tinha entrado como produtor, já estava trabalhando como produtor na TV Bandeirantes no Show do Esporte. Isso em 94. E aí, um belo dia, voltando de um jogo, a gente parou na casa dele, tomar um lanche pós-jogo, e eu falei para ele o que precisa fazer para entrar, então, para fazer estágio, né, em televisão tal, e trabalhar na Band, já que ele me incentivava a fazer isso. Ele falou, você precisa fazer estágio no jornalismo, rádio e TV, fazer esse tipo de curso. E aí foi o que eu fiz, isso era fevereiro de 94, e em junho de 94 eu prestei FAAP, passei na FAAP em rádio e TV e comecei a trabalhar com isso. Estudar, né? E aí em dezembro de 94 eu acabei encontrando ele num bar e eu perguntei para ele, e aí, o que precisa fazer para conseguir um estágio na Band? E aí ele falou, já te falei, Buga, você tem que fazer rádio e TV,
você é uma cabeça dura, já te enchi o saco pra caramba pra você fazer isso. E aí eu falei, cara, tô fazendo faz 6 meses. Ele falou, pô, não acredito. Tava tendo uma festa nesse bar, ele levantou, apontou pra um cara lá embaixo e falou assim, tá vendo aquele cara ali? Ele me pediu um estagiário ontem. Eu não vou nem abrir a vaga, vai ser você, cara. Foi através dele que eu entrei em televisão. Quando eu entro na Band em 95, é mais ou menos a época que o Datena tá fazendo uma passagem de reportagem. Ele era repórter, tinha sido repórter já na Globo, lá em Ribeirão Preto, no IPTV, tinha vindo para a Band, e ele era o repórter, e ele estava começando a receber oportunidades pelo Luciano do Vale, que é um grande nome da narração do Brasil, para ele ser narrador de algumas coisas, entre eles da NBA, e o Datena começou a narrar basquetebol profissional, né? A Bandeirantes tinha os direitos de transmissão. Então eu comecei, já tinha uma paixão pelo basquete, né, acompanhando a NBA dia a dia desde 88. Quando eu começo a fazer estágio na TV Bandeirantes, eu ajudava a produzir as transmissões de NBA da Band. Então a minha proximidade com o Datena foi através disso. O audiovisual ele tem um papel fundamental nas transmissões esportivas, pois em todos os grandes momentos que foram televisionados ou então foi por rádio, haviam comentaristas e narradores, por exemplo, igual você, o Rômulo, que conseguiam manifestar e ampliar o sentimento de vitória ou derrota das competições, sejam elas de futebol, basquete, Fórmula 1 ou, mais recentemente, as Olimpíadas, né, que você transmitiu pela Cazé TV. Como que você vê a evolução das transmissões ao longo dos anos, desde o início da sua carreira até agora? Sem dúvida nenhuma, corre lado a lado. Do rádio, aí sim, o cara tem que ter um conhecimento, um entretenimento, de fazer algo em que a pessoa esteja ouvindo num deslocamento, seja no carro. Hoje em dia, imagino eu, menos consumido, mas hoje tem internet, né? Tem muitos jogos via YouTube que o cara só coloca a voz e às vezes o cara é tão bom no que faz que o pessoal tira o som da televisão e acompanha, sinca, né? A imagem da televisão com o áudio do YouTube, por exemplo, de uma rádio, de um narrador que o cara goste. E o rádio faz com que o narrador realmente se torne algo fundamental, porque o cara vai fazer você viajar, você vai ir montando as suas peças num tabuleiro, imaginando onde que a bola está, ou o que pode acontecer. Então, quanto mais rico for de detalhes a narração, melhor vai ser pro cara que está ouvindo. Agora, a transmissão de televisão, eu parto do princípio que a imagem ela é fundamental. A imagem vem primeiro. É óbvio que se você conseguir colocar um pouco de emoção ali, ou tentar passar a importância do que está acontecendo, uma última volta de Fórmula 1, um duelo pegado, o cara vai conseguir passar na última volta ou não, ou colocar dentro da possibilidade ali, se o fulano chegar em segundo, ele vai garantir o título mundial. Se sair um gol ali no último minuto, o jogo vai para prorrogação. Mas às vezes o cara tá vendo, tá ali 1-0, 47 minutos, tem algumas coisas assim que a própria imagem fala por si. Então acho que captação de imagens, então nem se fala. Se você for pegar número de câmeras, ângulo de câmeras, qualidade do equipamento, acho que tem muitas coisas evoluindo e a tendência a gente não tem um limite, né? A verdade é essa. Pegando esse gancho, no caso, como que a TV, tanto a internet, os canais de streaming e também rádio, que ainda é acessada, no caso o mercado ele ainda tá ficando muito segmentado, né? Tá tudo, no caso, direcionando para vários esportes, vários assuntos diferentes. E, no caso, eu queria dar um enfoque para a audiência, porque, por exemplo, antigamente, no caso, apenas alguns canais abertos transmitiam NBA ou então alguns outros esportes, e hoje em dia isso está muito virado para o canal fechado, está muito segmentado. Lógico, ainda tem um canal aberto que ainda transmite, mas eu queria te perguntar como que você enxerga a diferença de audiência hoje, se de repente diminuiu, se está aumentando constantemente agora que está mais segmentado, porque, por exemplo, agora existe canal UFC Combate, por exemplo. É assim, em relação à audiência de televisão, eu acho que existe uma queda bem sensível. É natural, né? Porque a partir do momento que você consegue diluir, você não tem um monopólio, você quebra um monopólio. Antigamente, tudo que você imaginava, eu costumava falar o seguinte: eu trabalhei 14 anos na TV Record, na época que a Record teve, por exemplo, uma Recopa Sul-Americana exclusiva. E quando você tem um evento exclusivo, você vai nadar de braçada, independente do evento. Quando for futebol, ainda mais ainda. Mas antigamente, quando eu trabalhei na Record, eu tinha contado uma história lá que eu falei o seguinte: cara, eu nasci em 71. Então, a partir dos 10 anos de idade, se você falasse assim, cara, vai passar o jogo de tal time, o cara, ele ligava diretamente na Globo. Era natural o cara procurar primeiro na Globo, porque a Globo sempre teve o know-how de ter os principais eventos de tudo. Se o cara não colocasse na Globo, não tivesse passando, ele era na Bandeirantes, que a Bandeirantes por um tempo foi o canal do esporte, por muitos anos por conta do Luciano do Vale. E eu falava que a gente tinha que quebrar esse hábito
de fazer com que o cara, num primeiro momento, o cara vá na Globo, é natural, mas que a partir do momento que ele comece a ver tanta coisa importante, e a Record teve aquele ciclo olímpico de Olimpíada de Londres, que foi exclusiva da Record, PAN de Guadalajara em 2011, Olimpíada de Vancouver em 2010 de inverno, que eu estava lá, Pan-Americano de Guadalajara em 2011, que eu estava lá, e Olimpíada de Londres em 2012, que eu estava lá, eu falei, pô, o cara só vai ver na Record, você tem que criar o hábito do cara ligar primeiro na Record. Então, isso primeiro é com quantidade de eventos, com a melhora das séries, com a melhora das novelas. E a Record, naquele momento, ela foi tentando evoluir no aspecto de jornalismo. Um jornal da Record um pouco mais sério, com criação de novelas, porque eles viram que as novelas eram importantes. Estou dando esse exemplo da Record de você forçar ou de você fazer o cara se acostumar a também procurar em outros lugares. Sim, então, a tendência à audiência ela é cair porque tudo começa a ser mais diluído, né? Você não tem uma supremacia financeira agora como você tinha antigamente. Você ainda tem o futebol na Globo, mas você chegou a perder um ciclo olímpico para a Record. Você tem a chegada das TVs fechadas. Você tem hoje contratos específicos para TV aberta, para TV fechada, para streaming, e você tem um crescimento da Casa TV. Então você fazendo um aporte financeiro, você trabalhando, fazendo uma transmissão mais próxima do que o cara em casa quer assistir, quer ouvir, e de forma gratuita, é natural você roubar a audiência de qualquer que seja a TV. Então, assim, se seja uma TV, se é uma emissora de rádio, mas assim, ainda existe, por exemplo, rádios importantes aqui no Brasil que fazem coberturas internacionais em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo. Eu acho que ainda tem mercado, mas sem dúvida nenhuma é uma audiência, aquela audiência do passado, ela não vai existir mais. E não tem nem somente a concorrência de você não ter exclusividade do produto. Você tem, no mesmo horário, uma gama, uma oferta de vários streamings com várias coisas, com telenovelas coreanas, turcas, com séries, com filmes, com novidades acontecendo, com realities, com stand-ups. Então você tem hoje outras opções. Antigamente o país parava para assistir um jogo. Hoje, sim, às vezes para, mas não necessariamente, às vezes a pessoa comemora mais que vai deixar de trabalhar porque vai ter jogo do que realmente parar de trabalhar e ver o jogo. O cara vai usar de muleta, mas o cara vai pegar o tempo dele e falar, não quero mais saber do futebol, os caras estão milionários, cada um vai ter a desculpa que quiser, e o cara vai lá, vai assistir um stand-up, vai assistir um filme que não conseguiu assistir na semana passada por conta do trabalho, o cara vai aproveitar e vai assistir a hora que ele quiser, e está lá à disposição a hora que ele quiser. O futuro também é isso, de você deixar o cara à vontade. E trazer mais possibilidades, né? E o cara ouvir o que ele quer, aonde ele quiser. Eu acho que isso seria mais justo, mas isso é impossível. Porque você tem muitos contratos antigos assim que permanecem por muito tempo, mas seria legal o cara em casa poder decidir. Você decidir, eu quero assistir o Campeonato Italiano onde? Eu quero assistir com a narração do Luciano na Casa TV. Não, eu gosto do narrador da ESPN. Acho que todo mundo tinha que abrir para todo mundo. Para todo mundo fazer o que quiser. Bulga, eu queria te perguntar, quais são os principais desafios técnicos e criativos na produção de uma transmissão esportiva de qualidade? Cara, assim, acho que a captação, como eu falei, em televisão, acho que a imagem ela é fundamental. Eu acho que a captação de imagem, a qualidade da imagem, posicionamento de câmera, acho que aproximar, deixar uma coisa mais limpa possível para o cara que está vendo em casa, para não fugir nenhum detalhe. Então, assim, um replay colocado... No basquete é mais difícil, porque o basquete é um jogo dinâmico, mas de um replay sendo colocado na hora que a bola parou, de você ter uma qualidade no gerador de caracteres. Eu acho que eu prezo muito a parte de informação. Eu acho que o narrador, o comentarista, estão lá para apenas compor. Eles não podem ser mais importantes em relação à televisão do que a imagem, do que o cara está vendo em casa. Eu acho que a gente tem que trazer a emoção, o componente, a explicação do momento, daquilo, às vezes de trazer... Eu, por exemplo, me preocupo muito quando num corte de câmera no meio de um jogo, a bola parou e cortam para a arquibancada e aparece alguém e o cara em casa fala assim, quem é esse cara que está aparecendo? E eu me preocupo. Então, assim, eu estudo às vezes, dependendo do jogo, eu estudo para saber o nome da esposa do jogador, os pais, de saber alguma história diferente para enriquecer quando o jogo também está decidido. Porque eu também falo muito, botar emoção num 2-2, 45 do segundo tempo, faltando 3 minutos para acabar o jogo é fácil. Agora, num 90-39,
você tem que prender uma audiência ou tornar o jogo interessante, e às vezes vai vir o último jogador do banco de reserva, você tem que estar municiado de informação para poder contar. Às vezes o cara está retornando depois de 2 anos sem jogar por conta de uma lesão, ou o pai que morreu de câncer, ou porque do cara tá jogando com a camisa 30, com a 29, por que o cara joga com o tênis da cor tal. E acontecem algumas histórias que te enriquecem e fazem com que o cara em casa, nossa, eu vou procurar mais saber da história desse cara. Às vezes o cara fez isso, o pai dele fez isso, foi aquilo outro, de aguçar o cara de fazer uma pesquisa, de procurar depois que acabou o jogo. Cara, a minha preparação jogo a jogo, ela é informação em relação a jogador, a time, a ver vídeo dos jogos anteriores, a ler notícias eu trabalho fundamentalmente hoje com o NBA, então, por exemplo, hoje eu faço Lakers e Minnesota, então eu vou entrar em jornais de Los Angeles e de Minnesota, acompanhar o que os insiders, os principais repórteres das duas equipes que acompanham o time dia a dia, no que eles trouxeram de informação de sábado, quando foi o primeiro jogo, para esse jogo de hoje, algo específico do jogo anterior, algo de curiosidade em relação a justamente trazer algumas informações que eu costumo falar também, que muita coisa que eu estudo, que eu me preparo para o jogo, eu não utilizo. O jogo precisa me levar para tal lugar para eu utilizar algo. Né? Não adianta eu falar, o Luciano aqui é um cara especialista na bola de 3 se o cara não chutou nenhuma bola de 3 naquele jogo. Eu vou ter que destacar, na pior das hipóteses, falar assim, cara, curioso o jogo hoje dele, ele mudou a característica do jogo. Mas eu não preciso dar o desempenho teu na bola de 3 se você não chutou nenhuma bola hoje. Sim. Entendeu? Então, assim, algumas coisas vão te levar para uma maneira, mas assim, o trabalho para um jogo especificamente, ele não começa no dia do jogo, ele começa já há bastante tempo. E como que é essa interação com a equipe da produção durante o jogo? Eu sei que você tem a sua preparação individual, a sua, do Rômulo, mas, por exemplo, quando chega para gravar junto com a equipe? Cara, é bem legal, assim, eu costumo falar que é fundamental, cara, ninguém faz nada sozinho, a gente pode estar lá botando a voz, mas tem uma equipe, uma retaguarda gigantesca, o cara que coloca o áudio, eu, por exemplo, eu gosto de me ouvir alto. Então, eu gosto de ouvir o Rômulo alto, eu gosto de ouvir o áudio ambiente. Eu tenho a possibilidade de ouvir o áudio em inglês, a narração em inglês num canal separado, mas eu prefiro eu ouvir o barulho da quadra e eu dar a minha opinião do que ouvir o norte-americano comentando. E muita gente, e cada um faz o que quer da vida, muita gente traduz o que o cara está falando e dá o seu comentário. Não, eu dou a minha opinião sem ouvir o que os caras estão falando lá. A preparação de deixar você realmente sanar todas as dificuldades técnicas, acho que é fundamental para você estar tranquilo para desempenhar o seu papel. Afinal de contas, você estudou tanto, se preparou tanto, e não adianta nada se o operador de áudio, se o diretor de TV, se o cara cortar a câmera errada. E eu acho que é um trabalho conjunto. Eu levo muito do basquete, esse jogo coletivo, que tem que ter um protagonista, às vezes aparece um, aparece outro jogador, mas aqui, teoricamente, os protagonistas são os narradores e os comentaristas, mas tem toda uma parte técnica fundamental que uma coisa não funciona sem a outra. Então, acho que isso é muito legal. Eu, quando eu fazia a parte de coordenação, eu não só fazia isso, mas também eu me preocupava com o que ia para o ar. A minha preocupação era jornalística. Então, assim, eu avisava o narrador. Então, por exemplo, eu trabalhei na orelha. Quando eu falo na orelha, eu ficava no retorno falando... No ponto, né? No ponto. Luciano do Vale, Milton Leite, Paulo Soares na ESPN, na Band, na Record, Maurício Torres, Álvaro José. Então, assim, eu dava alguma informação a mais, não com a necessidade do cara falar, mas do cara de lembrar, às vezes, do cara falar, reforça isso aqui, porque está acontecendo aqui uma luta no judô, uma categoria X, Y, que o cara aqui é o tricampeão do mundo. Reforça isso, que isso é importante. O cara vai lutar agora, é a luta do tricampeão do mundo. De dar uma informação a mais. Para trazer uma emoção a mais também. Para trazer uma emoção a mais. Assim, não é somente um ucraniano contra o japonês na disputa do bronze. Não. É um cara que nas últimas 5 edições garantiu uma medalha em cada uma das competições. De trazer algo componente. Então, assim, acho que o que facilitou eu ser hoje comentarista foi o fato que eu, como coordenador, eu me preparava como se fosse fazer parte da transmissão. Eu falo assim uma coisa até feia de se dizer, mas era assim, caso o narrador tivesse algum problema, caísse duro ali ou perdesse a voz, eu estava pronto para fazer. Se o cara falasse, e agora quem que vai narrar? Eu levantaria a mão e falaria assim, dá uma oportunidade que eu vou fazer. Porque eu me preparava nessa condição. Acho que essa é uma diferença que eu sinto bastante. Tem alguma diferença de narrar à distância e no local? Cara, totalmente. Você está muito mais envolvido no jogo. A gente teve essa oportunidade aí há 2 anos ali. Eu voltei para os Estados Unidos depois de 20 anos. Eu fiz um Boston e Miami, uma série de playoffs pelo Amazon Prime. Eu nunca tinha comentado NBA em loco. O nosso posicionamento de transmissão era na quadra. Era do lado entre os bancos. Então, por exemplo, eu aqui, eu tirava um dos fones
Então aqui eu estou ouvindo o narrador, eu estou ouvindo o ginásio, o barulho da quadra e estou vendo o jogo num monitor aqui do meu lado e o jogo está acontecendo na minha frente. Aqui eu tirava um dos fones e eu ouvia o que o técnico estava falando aqui do lado. O técnico está em pé do meu lado aqui passando, depende do posicionamento que você está na quadra. Então assim, você pega um detalhe que às vezes em casa ou numa cabine, num estúdio como esse... Você não vai ter acesso. Nunca. Então você vai falar assim, o cara mudou no meio da jogada, o cara tinha desenhado a jogada pro Luciano, cara, e não vai ser o Luciano que vai finalizar, ele mudou, cantou uma outra coisa aqui, ó. Passa aqui porque a Sabrina vai estar livre para fazer uma jogada, entendeu? O Raul, a Sara, entendeu? Todo mundo que tá aqui envolvido. Cara, tem alguma coisa, você vai pegar algum detalhe, ou por que o cara tá chamando a atenção de fulano. Se eu tô de fone no estúdio, e a gente às vezes não tem repórter em loco, é muito fechado, né? Você tem só a imagem da televisão, é o que você está vendo aqui, o que a televisão está te mostrando. Então a presença em loco, cara, ele, além de te colocar mais dentro da partida, de ser uma coisa muito mais emocionante, você consegue, quem quer, né? Ter acesso a esses detalhes que fazem uma diferença numa transmissão. É o que faz a diferença também hoje numa transmissão que tem um repórter em loco. Só para encerrar, eu queria te perguntar, o que você diria para quem quer seguir carreira no jornalismo esportivo e trabalhar com transmissões? Cara, se dedicar, você vai se dedicar, não é porque você alcançou esse objetivo que você vai parar de se dedicar. Você vai se dedicar cada vez mais. Eu acho que é emocionante, é apaixonante a cada dia. Muita gente que me procura, Buga, eu sou seu fã, eu quero seguir o jornalismo esportivo, eu quero ser comentarista, eu quero ser narrador, eu quero ser repórter. É uma gama de possibilidades tão gigantesca que eu até contei para você aqui em off e vou repetir. Muita gente me procura querendo ser o novo Bugarelli. E às vezes o cara entra no jornalismo e tem tantas vertentes, o cara pode se apaixonar tanto por fazer uma matéria especial, de produzir algo relevante ou de editar alguma coisa, né, que faça... só de fazer parte da transmissão, não necessariamente o cara precisa ser o comentarista, o narrador, o cara pode ser um coordenador, como eu era, de participar, de saber que, cara, uma informação que ele deu foi relevante e foi passada para frente e interferiu na nossa transmissão, uma captação diferente de imagem, uma criação de, vou botar uma câmera aqui, uma imagem. Então essa criação, ela independe de você ser narrador, comentarista, de você botar emoção, é de você fazer parte, agregar numa transmissão, independente da maneira que for. E às vezes o cara entra para fazer jornalismo, para fazer rádio e TV, para trabalhar com televisão, e às vezes o cara entra com, eu quero ser apresentador, e às vezes acaba fazendo algum outro tipo de coisa. De coisa e acaba se apaixonando. E acaba mudando de ideia. A última pergunta quais habilidades são essenciais hoje em dia para trabalhar com audiovisual, principalmente no ramo esportivo? Não necessariamente para ser comentarista, ser narrador, mas para estar ali no meio. Cara, eu acho que sinceridade, carisma, eu acho que você tem que tentar ser o mais correto possível no seguinte aspecto de falar o que pensa. Eu, por exemplo, sou contra fazer patrocínio de algo que eu não uso. Eu nunca faria patrocínio, por exemplo, de cigarro. Se eu abomino o cigarro, nunca. Eu acho que a gente tem que ser leal ao que você pensa. Coerente, né? Coerente. Manter uma opinião. Não dá para eu vir aqui falar uma coisa para você e fazer outra. Mas acho que o comprometimento, a paixão, o carisma, eu acho que é legal de você saber lidar com o público, saber lidar com as críticas, saber argumentar, porque às vezes não necessariamente você vai ser... Eles vão te impor, você é repórter, eles vão te impor para você fazer uma matéria e você vai argumentar, não falar não de cara ou sim de cara, mas argumentar o que viesse que você quer que eu dê para essa matéria. Essa matéria nós vamos fazer por conta do quê? Nós vamos bater em alguém, é uma matéria direcionada, é de você ser correto nesse aspecto de não se vender o sistema, de não... Eu costumo falar também que assim, o dinheiro importante mas o dinheiro é consequência do seu ótimo trabalho, de você ser sincero. Eu acho que a sinceridade, às vezes, ela pode machucar, mas eu acho que se as pessoas conhecerem você de verdade, saber que você é uma pessoa do bem, a sua sinceridade vai ser sempre pro bem. Você nunca vai fazer algo que vá machucar intencionalmente. Você pode falar algo mais duro, mas se a pessoa realmente perceber o que você está falando, eles vão olhar para você e falar assim, cara, o cara me alertou disso, ele não alertou, não falou desse jeito porque ele não gosta de mim. Ele me alertou porque ele pensa desse jeito e acho que para ele isso é correto. É isso. Mas essa entrega, esse comprometimento, essa paixão, o carisma, acho que são coisas importantíssimas. Perfeito.
Beleza? Isso. Buga, eu queria te agradecer demais. Tamo junto, cara. Obrigadão. Eu agradeço demais você ser muito acessível, assim, de mandar mensagem pra você aceitar participar. Tá Isso, prazer é meu, cara. Imensamente gratificante, pra não dizer Além outra do palavra. que você tem o nome do meu filho mais velho, então tá tudo certo. Você tinha falado, né? O Lucianinho. É. Eu prometi pro meu filho, pro Luciano, que todos os Lucianos que eu fosse encontrar de um determinado momento que eu prometi para ele para frente, eu chamaria de Lucianinho, independente do tamanho. E outro dia eu encontrei um motorista de Uber que era Luciano, eu entrei no carro e falei assim, e aí Lucianinho, boa noite. O cara olhou para mim, cara maior do que eu falei assim, aí eu contei a história para ele e falei assim, então tá perdoado, tá tudo certo. Então até o meu psicoterapeuta eu chamo de Lucianinho, ele se assustou no primeiro momento, mas eu contei para ele e falei, tudo bem. Prazer é meu, cara. Sucesso para você, para toda a equipe aí, aqui no Belas Artes. Perfeito. Fique apaixonado pela estrutura, pela dedicação de todo mundo aí e seja feliz aí no que você se propor a fazer. Perfeito, muito obrigado. Eu queria agradecer também a equipe que me ajudou demais. Sem vocês jamais eu ia conseguir. E é isso, tamo junto.